bom dia vocês que estão nos acompanhando aqui no programa, na Rádio Emissora da Barra, AM 1030. Muito bom dia para todos vocês. Vamos dar início a mais um programa Momento Espírita. Muito prazer, sou Mariana Trevisan Ferrarese. Hoje é sábado, dia 24 de agosto, mais precisamente 7h26 da manhã. Hoje nós pulamos cedo, acordamos cedo e com toda certeza trazendo aí mensagens de amor, de carinho para você que nos acompanha tanto pelas ondas da rádio quanto aqui no canal no Facebook, no NEP Verde Jesus. Para quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, já viram que eu não estou sozinha, eu estou com uma amiga querida, a Simone Soffner. Bom dia, Simone, nós estávamos tricotando antes de começar aqui o programa. Bom dia, Simone, tudo bem? Bom dia, Mariana, tudo bem, graças a Deus, e com vocês. Bom dia a todos que estão entrando aí conosco. Sejam todos bem-vindos nesse sábado, quase 7h30 da manhã. Com muito prazer estamos aqui para levar um pouquinho da doutrina a todos os corações, a todos aqueles que querem aprender. Porque, como eu sempre gosto de relembrar, conhecimento nunca é demais, né, Mariana? Sempre cabe um pouquinho mais para nós ali, é muito bom. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Caiu da cama conosco. Vamos tricotar um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho da doutrina aí mais. Nós já começamos um pouquinho antes, né, Mariana? Hoje nós começamos um pouquinho antes, é para a gente ver que para as boas mensagens a gente não pode deixar para tarde, não. É começando cedo mesmo. Deixa eu dar aqui meu bom dia para o Carlinhos. Carlinhos, muito bom dia para você. Seja que está aí na parte técnica. A gente só se vê agora só por zap. Antigamente eu ia no estúdio, a gente se encontrava, conversava um pouco. Hoje é só pelo zap, é um bom dia aqui. Então, deixar meu bom dia para o Carlinhos. E bom dia também dando aqui meus agradecimentos às casas que mantêm esse programa, tem 30 anos, mais de 30 anos no ar, que é o Centro Espírita Cristão e o Grupo Casa da Sopa Bezerra de Menezes. Deixo meus agradecimentos aqui à casa. E eu vou deixar um recado aqui para vocês também, que é muito importante. Marcelo, bom dia para você, que está sempre aqui conosco. Pulou lá do YouTube, veio para nós aqui no Facebook. Agora, nossas transmissões ao vivo estão apenas pelo canal do Facebook, tá? Então, pelo NEP aqui do Face. Vou deixar um recado bem importante para todos vocês. Eu lembro que na semana passada eu fiz todo o anúncio que nós íamos fazer o seminário espírita aqui no Centro Espírita Cristão, com a Ditinha Calisto, Cassandra Reis, né? Nós iríamos ter aí um sábado bem bacana aí. No entanto, por questões de saúde, né, da oradora, da Ditinha, ela teve problema de coluna muito forte, travou. Então, assim, vocês imaginam, pessoa viaja, pessoa que tem problema de coluna sabe, né? Então, imagina você pegar uma estrada longa, dormir fora, a base de remédio, não dá. Então, aí nós decidimos remarcar a data, né? Então, no dia 26, o evento que seria hoje, ela ocorrerá no dia 26 de outubro, num sábado também, às 2h da tarde. Nós teremos aí a Ditinha conosco, um grande seminário, todos convidados. Nós convidamos a toda a região. Aí até brinquei com a Ditinha. Falei, Ditinha, pelo amor de Deus, a data limite que a gente brinca aqui, a data limite é 26. Não pode passar dessa data, porque depois começam as festividades de novembro e cada pessoa tem os seus compromissos e a gente sabe muito bem. Então, no dia 26 de outubro, nós teremos a Ditinha aqui conosco. Então, deixar bem claro, bem esclarecidos. Então, para todos vocês que queiram participar, dá tempo. Então, eu não podia hoje, então não tem desculpa. Tem um mês aí, ó, dia 26. Hoje é 24, vai ser no dia 26 Não, 2 meses, perdão, né? Nós temos setembro e outubro, né? Nós temos 2 meses aí, então dá para se programar direitinho para estar sábado à tarde conosco. Simone, bora a gente conversar, bater um papo? Nós estamos falando sobre transmissões ocultas de pensamento. Olha só que legal, pessoal que nos acompanha aqui o estudo do Livro dos Espíritos, eu sempre faço um recapitulo no começo para a gente se orientar. Então, nós estamos no livro 2º,
do Livro dos Espíritos. O primeiro é aquele monte de parte, assim, que eu falo, aquela parte técnica, aquela parte mais científica, de como é que funciona o mundo, como é que funciona a matéria. A segunda parte, Allan Kardec fala, tá, eu já entendi como funciona a matéria, então agora eu vou entender como é que funcionam os espíritos. E animam a matéria, que trabalham com essa matéria. E dentro desse, como funcionam os espíritos... Talvez a parte mais complicada, né, Mariana? Exatamente. Olha a Neuza aí conosco. Neuza, bom dia, Neuza. Seja bem-vinda. E então, assim, então, a hora que a gente trabalha, então tá, nós estamos livre segundo, como que funcionam os espíritos. Aí, dentro desse como funcionam os espíritos, Allan Kardec trabalha várias partes. Como é que a gente retorna ao mundo corporal, como que a gente se relaciona lá no mundo espiritual. Nesse capítulo 8º, mais precisamente, que é onde nós estamos, é assim, ele fala o seguinte, tá, o espírito já está encarnado, mas como é que é a relação dele com o mundo espiritual? Então, por isso que é nesse capítulo que a gente estuda exatamente aquilo que todo mundo quer saber. Como é que é sono e sonho, o sonambulismo, é aquela parte que a gente dorme, e ele faz todo esse estudo, letargia e catalepsia, que é a próxima semana, tá? Na próxima semana, quem vai estar com nós é o Álvaro Mesquita, semana que vem. E hoje, nós vamos falar dessa transmissão oculta de pensamento. Semana passada, que nós estudamos com o Pedro, nós conversamos o quê? Tá, a gente dorme, a gente vai conversar com a pessoa, como é que é a nossa vida no mundo astral, né? Como é que é a nossa vida? Nós dormimos e como é que o nosso espírito fica perambulando por aí? Como é que é a nossa relação? Isso nós vimos semana passada. E agora são 3 questõezinhas, só que eu sempre falo, são 3 questõezinhas, mas elas não são simples, elas são sempre complexas. Tudo que é mais simples na doutrina, tudo que é simples, aparentemente fácil, não é. Tem sempre profundidade. Então é isso que nós vamos ver hoje, transmissão ocultas de pensamento. Normalmente, eu costumo projetar na tela as questões. Silvana, bom dia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Silvana. Participem conosco, viu, gente? Só que o que acontece? Toda vez que eu projeto na tela aqui, aí minha câmera cai. Aí vocês ficam conversando com a minha voz, mas a minha figura vai embora, entende? Então, hoje eu não vou projetar na tela, eu vou fazer a leitura aqui das questões. E, Simone, se você quiser fazer uma introdução, falar alguma coisa a respeito do assunto, fica à vontade para você não deixar eu falando aqui. Vai, conversa comigo aí. Se eu posso falar, sim. Se eu posso. Vamos lá, então, Mariana. Ou podemos dizer, vamos juntar essa transmissão oculta do pensamento, ou como algumas casas, quando estão estudando, chegam até a falar transmimento de pensamento, naquela conversa íntima aí. Será que nós já pensamos qual a velocidade é maior? Será que o nosso pensamento, a velocidade do nosso pensamento, ela é rápida realmente? Ou ela é devagarinho? O que chega primeiro lá, do lado de lá? Será que o nosso pensamento ele chega rápido? Qual a prova disso daí, que o pensamento ele é muito rápido, é a maior velocidade que nós temos? Qual a prova? Quando fazemos nossas preces, nossas orações ali, nossas vibrações, nós necessitamos falar ou só através do pensamento? Acho que só através do pensamento nós conseguimos alcançar o coração daquele que está necessitado. Vamos um pouquinho mais além. Quando falamos daquele que está necessitado, pensamos em encarnado. E quando pensamos naquele desencarnado que já foi, naquele parente, ou naquele amigo, ou naquele familiar que já está do lado de lá, como que nós conseguimos esse contato com ele? Mandar essa mensagem de carinho para ele, através do pensamento. Chega, chega. Tanto chega que depois, no outro dia, quando acordamos, sentimos aquele alívio no coração, como se fosse um refresco, porque da mesma maneira que enviamos os nossos pensamentos aos nossos entes queridos, eles também nos enviam as suas mensagens e nós recebemos.
e aí no outro dia acordamos aliviados, como entregamos o recado e também recebemos. O que vamos fazer com ele já é outra preocupação, já é outro detalhe, já é outro campo, já é outra conversa, né, Mariana? Mas o pensamento, ele não deixa de chegar e de vir até nós. A mensagem foi entregue. Então, vamos aí a velocidade, a importância desse pensamento. E aí, quando começamos nessa questão 419, ela vem exatamente falar sobre essa conversa espiritual que nós temos com aqueles que estão desencarnados, que estão do lado de lá. Porque o encarnado, ele está aqui. Nós vamos, assim, no desenrolar das questões, nós vamos entrar também. Mas nessa primeira questão, é esse contato que nós temos de lá de cima, com a sensação que nós ficamos depois desse contato, após essa conversa. Ô, Simone, e eu acho interessante que você falou muito na questão do pensamento. Então ele pergunta, né? O Allan Kardec aqui já pergunta logo de cara, viu? Por que uma ideia descoberta, por exemplo, pode surgir em vários lugares ao mesmo tempo? Semana passada, nós conversamos lá com o Pedro. Então, assim, tipo, a gente deita, dorme, aí nosso espírito vai perambular. Dependendo de como é que está o interesse do meu espírito, supondo que nós estamos indo em assembleias para aprender, tá? Que é uma possibilidade. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui conosco. Então, é como se a gente fosse, né, para um lugar, nós vamos fazer uma reunião, aí vem vou colocar aqui ideias do bem, porque existem ideias do mal também, tá, gente? Tá? Vai depender muito da nossa sintonia, o que nós estamos buscando. Exatamente. Então, vou dar um exemplo muito simples. Eu vou dar um exemplo até que acontece comigo. Às vezes a gente fala assim, Mariana, você faz uma palestra tal. Às vezes a gente tem que começar uma palestra nova. Não sei se com você acontece isso, Simone. Aí você fala, caramba, eu vou falar sobre o quê? Aí, tipo, de repente, vem uma inspiração, é isso daí. Eu acho que as pessoas estão precisando aprender mais sobre o evangelho. Ou então, as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre sintonia. Sabe algum assunto? Um assunto. É como se... Só que ao mesmo tempo, não sei se isso acontece com você, quando você faz uma palestra abordando um assunto, lógico que existem temas mais específicos, mas de um pano de fundo geral. A impressão que dá é que está todo mundo falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, tinha uma época que eu falei, fiz muito sobre as mulheres do evangelho. De repente, começou outras pessoas falarem também. É como se a gente tivesse feito uma reunião lá, falando, gente, vai uma dica aí para vocês. Deixa a pessoa saber um pouco mais sobre o evangelho. Aí a gente vem lá, então eu vou falar sobre o evangelho. Aí a impressão que dá que está todo mundo falando praticamente a mesma língua. É nesse sentido que Allan Kardec fala que são ideias que surgem ao mesmo tempo. Lógico, cada um vai interpretar do seu jeito, cada um vai trabalhar da sua maneira, dentro dos seus conhecimentos, suas particularidades, etc. Mas se você pegar a essência, e aí se vocês fizerem um comparativo, tá, nas redes sociais, vamos ver como é que está a palestra do pessoal, você vê que estão falando praticamente a mesma essência, a mensagem é praticamente a mesma. Muda o modo de falar, muda os exemplos, mas a essência da mensagem é a mesma. Não sei se você tem essa sensação, Simone. Tenho sim, Mariana. Olha a nossa reunião lá do mundo espiritual. Nós não podemos deixar assim, esquecer que nós temos uma vida enquanto nós dormimos, nós temos uma vida lá no mundo espiritual. Então, sim, é possível essa reunião com outras mentes, que nos afinamos, que nos interessamos e vamos nos desenvolvendo. E quando voltamos, Mariana, vem junto a intuição do trabalho que nós temos que desenvolver. Então, é muito bom essa conversa. E aí são diversos espíritos falando sobre o mesmo assunto. E é importante, Mariana, que você falou assim, que é o que as pessoas necessitam ouvir. Não sei se você já pensou desta maneira. Eu preciso ouvir. Eu primeiro preciso ouvir. Por isso que eu estou ouvindo tanto e fixou tanto aqui os meus pensamentos. Então, eu necessito trabalhar esse tema. Então, não é só para o outro. Primeiro é para você. Perfeito. E aí você fala, não, eu vou desenvolver. Então,
é para você. E aí fica a intuição dos amigos, e aí fica ali a ideia, fica batendo. Você pode falar, não, você é teimosa, não, eu não vou fazer outro, vou desenvolver outro, porque esse daqui eu não quero, porque nós vamos afinando. Mas aí depois de um tempo você volta e fala assim, não, eu preciso desenvolver este tema, eu necessito. Ah, mas está todo mundo falando. Melhor ainda, vamos aí comungar as ideias e divulgar. É muito bom, vale a pena. E é interessante Esses quando encontros é muito interessante. Sim, e é interessante porque o que isso traz? Quando a gente olha, agora a gente olha a questão de mundo, né? Questão de mundo, por isso que eu falo, tem coisas boas e tem coisas que não são boas. Então eu falo assim, mas é só aqui que acontece, porque determinadas coisas, você fala assim, poxa vida, mas é só aqui que acontecem essas coisas ruins, essas ideias ruins. Aí você olha, parece que é tudo espalhado. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Vamos lá, um exemplo prático. Você esteve aqui na nossa casa e eu acredito que você desenvolveu o tema em outras casas. Você fez o seu estudo. Como que era o tema realmente, Mariana, que agora eu não me recordo? A virada da chave. A virada da chave, isso. Essa semana eu desenvolvi uma que foi lá em outro local também, que ficou muito bom e que eu fiz em cima de um livro de fábulas. Ficou bem bacana. Só que aí o título que eu acabei colocando é Ajustar as Velas do Barco. Eu conheço a fábula. Liberdade. Prestem atenção que é ao mesmo tempo. E nós temos uma amiga em comum, a Melissa. Vou fazer a divulgação aqui, depois nós pedimos os bônus horas para nós. Aí a gente cobra dela, o merchan. Aí nós cobramos dela. A Melissa fez um trabalho com o seu primeiro livro que ela escreveu e ela está divulgando. Só vou falar o título do livro, Mari. É Momentos de Mudança, Tomada de Decisão em Pequenas Mensagens. Percebam a importância do tema. Mariana começou falando em mudança, aí eu voltei falando ajuste de velas ali, ajustar as velas do barco, da nossa vida. Falando em liberdade. E aí vem a Melissa, nossa amiga, e escreve seu primeiro livro e coloca Momentos de Mudança. Será que nós tivemos uma pequena reunião lá no mundo espiritual para falarmos do assunto? Perfeito. Tem dúvida? Fora os outros que tem por aí que não dá para acompanhar tudo, mas com certeza também estão no mesmo entendimento, Mariana. Mesma sintonia. No mesmo assunto. O que você acha, Mariana? Perfeito, eu acho que é um exemplo fantástico aí, real, e que a gente pode trabalhar. Parabenizando mais uma vez a Melissa pelo livro. Eu já falei que eu quero cobrar o meu, mas eu quero o meu assinado por ela. Eu quero o meu. Você já tem o seu, eu ainda não tive o meu, mas eu quero pegar o meu com ela. Vou pegar o meu semana que vem. Vai pegar semana que vem? Eu falei, eu já preciso ver com ela, quero o meu com ela. Mas, assim, é um trabalho maravilhoso que a Melissa faz, né? E ela traz exatamente, ela já trabalha há muito tempo, né? Há muitos anos, né? Nessa parte de autoconhecimento, ela tinha, inclusive, tem um canal dela. E trabalhando exatamente isso, olha, o assunto mudança, você respeitar o seu tempo, que é o que a gente fala, que é o que a fábula trabalha. Então, assim, porque são mensagens de formas diferentes, com linguagens diferentes, mas a essência da mensagem sendo a mesma. Olha a sintonia de pensamento. Respeitar o tempo de mudança, entender todo o processo, entender que não é da noite para o dia, e assim por diante. Um detalhe muito importante, Mariana, estamos todas encarnadas. Exatamente, não tem, exatamente, isso é outra coisa. Não, acho que é a última questão, se eu não me engano, aqui. É uma das próximas questões que nós vamos entrar. E o legal é que assim, a gente é tudo encarnado e que, para quem pensa, a gente não se vê há muito tempo. Nós vamos fazendo o nosso trabalho, o nosso contato aqui é quando a gente consegue. A gente se gosta muito, mas a vida é corrida aqui para todo mundo. Então, não dá, a gente não sente e não conspira, vamos todo mundo aqui, não é em vida. Não aqui. Combinamos. Não combinamos, exatamente.
Combinamos sim, lá no mundo espiritual, aí é outra conversa. Aí é a conversa Aqui que nós não. temos hoje. Aqui não. A nossa conversa. E é interessante, quando a gente fala sobre transmissão de pensamento, é exatamente isso. Se eu entender o que é pensamento, isso que é importante para entender como é que funciona. Então, vamos entender o que é o pensamento, como é que funciona para que isso tudo dê certo. É importante explicar o mecanismo. Então, se eu entendo que o pensamento é uma onda eletromagnética, tá? Então, foi o que a Simone falou: será que minha pressa chega na pessoa que está lá longe? Chega. Por quê? Porque o pensamento já é comprovado cientificamente que é uma onda eletromagnética, que o nosso espírito projeta do cérebro e o cérebro ele manda, ele emana. Que é um exemplo básico, simples, é aquela história que eu tenho. Põe uma mãozinha aí, gente, interage conosco, ergue a mão, dá um sorriso. Você que está na rádio nos ouvindo, dá um sorriso. Se você não pensou, preciso conversar com fulano, e fulano te liga. Ou então, eu preciso falar com não sei o quê, a pessoa aparece dando um zap. Ou então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, faz tempo que eu não estou sabendo, não sei de quem, como é que será que está o fulano? De repente, você vê na notícia dele lá no feed, lá no Facebook, você fala, nossa, o fulano, eu estava lembrando dele esses dias. Ou então, aquele grupinho de amigo, aí é sintonia de pensamento mesmo. Gente, confirma aqui, sintonia de pensamento mesmo. Quem que já não teve numa roda de amigo? Aí, de repente, acontece um caso, alguma coisa assim, aí um olha para o outro, tipo, fica quieto, que eu vi, você viu, depois a gente conversa. Quem que já não conversou com os olhos? Não abriu a boca. Já fez isso, Simone? Sim. Sabe, tipo, você olha, um olha para a cara do outro, você já sabe tudo. Já teve uma conversa mental ali em questões É a de segundos. sintonia. É ou não é? Sim. Acho que todo mundo já passou por isso. Tipo assim, de um correr com o olho, ou então naquela fase da paquera também, né? Como é que eu tenho certeza? Trocou, olhar, e fica quietinho. Não fala Bateu. nada. Bateu. Porque o pensamento da gente é tão poderoso que quando nós estamos sintonizados, nós percebemos emoções, nós percebemos as sensações, nós percebemos se a pessoa está bem ou não está. Nós temos até ironia quando a gente vê uma coisa engraçada, tipo, não vou nem olhar, quem já falou, não vou nem olhar para fulano, porque eu sei que se a gente olhar vai dar risada, não pode, em lugar que não pode. Aqui, o Sérgio está comentando aqui, ó. O pensamento age na fé ou a fé age no pensamento? Boa pergunta. O pensamento é a manifestação da vontade do Espírito. Quem que tem que ter fé aqui? Entendeu? Então, é a fé, né? O pensamento age na fé ou a fé que age no pensamento? Vai do Espírito. Se o Espírito tem fé, ele vai manifestar na fé. Não é o contrário. Não, entende? A fé, o que é fé? É crença, é confiança em alguma coisa. No nosso caso, é Deus. Bom dia, Pedro, tudo bem? Olha o Pedro aqui com a gente também. Aqui, Bom dia, Pedro. Entendeu, Sérgio? Você quer comentar alguma coisa? Mas vai nessa linha de raciocínio aqui. Baseado em quê? Pensamento é uma onda eletromagnética que o espírito manifesta a tua vontade, joga no cérebro, você projeta. Mas e se eu não tenho cérebro, né? Eu estou desencarnado. Então, é uma ligação direta, vamos dizer assim. Ligação direta, é manifestação. Vamos imaginar uma antena, influência como uma antena, realmente, né? Capta todas as influências. Por isso que nós temos que tomar muito, muito cuidado com o que está à nossa volta, com as influências que nós temos. E cuidar, sim, do pensamento. Quando tem um livrinho que fala assim, né, Mariana? Vigiai e orai. Mas vigiai e orai, eu gosto de relembrar. Só os pensamentos? Não. Vigiar e orai os sentimentos também. Porque é a partir daí que nós vamos projetar todo o restante. Vamos ver se o Sérgio concorda. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O pensamento age na fé ou a fé age no pensamento? Qual a sua vontade? Qual o seu desejo? Você está aqui conosco hoje. O que te motivou a estar aqui? Essa confiança que você tem no Pai, o que você faz
diariamente? Qual só a sua motivação? A partir de onde vêm os seus pensamentos, as suas intuições, as suas conversas? Porque muitos falam assim: ah, mas eu não converso, eu não tenho isso, eu não lembro. Tudo bem, você não, todo mundo tem, todos têm. E aí vem com aquela intuição. Aí o Sérgio colocou assim, ó, parece ser a mesma coisa. Acho que é o que vem primeiro. Mariana, quer falar um pouquinho mais? É que assim, a fé, ele é um sentimento de confiança em alguém. O pensamento, ele é neutro. Você pode pensar coisas boas ou com coisas ruins. Você pode pensar também, você pode não ter fé, você pode ter descrença também. Aí o que vem primeiro? A descrença ou vem o pensamento? Fazer o contrário. Ô Mari, vamos lá. A fé você construiu, foi um processo. O pensamento você vai ali em segundos. Você não precisa que ninguém fale a você. O pensamento, a partir do momento que você visualizou, você já está pensando. Ninguém colocou em você. A fé é um processo. A fé você vai construindo de acordo com os seus pensamentos. Então, eu acredito que o que vem primeiro, o que criou, o que gerou essa fé, essa confiança, o pensamento. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com ele, porque ele vem. Você não precisa que ninguém coloque ele em você. De qualquer maneira, ele está ali. Você visualizou, é que nem a Mariana deu o exemplo. Olho no olho ali, você já tem um pensamento. Não precisou que ninguém colocasse ele ali em você. A fé já é um processo um pouco mais delicado. Você vai construir, as pessoas vão construindo ela. Não é tão simples. Porque eu posso inverter a pergunta do Sérgio. O pensamento age na descrença ou a descrença age no pensamento? Entendeu? Que o oposto da fé é a descrença. É a desconfiança. Que fé significa confiança. Ou antifé. Entende? Eu posso também... Por isso que eu falo, o pensamento ele é neutro. O pensamento é a manifestação da vontade do Espírito. E como você bem disse, a fé é um processo de confiança em Deus. Aí, por isso que eu falo que é bem delicado. Então, assim, ela não deixa de ser um sentimento, vamos dizer assim. O que vem primeiro? Pensamento ou sentimento? É a mesma coisa. A raiva age no pensamento ou o pensamento age na raiva? Eu posso mudar, mas o pensamento está lá. Eu posso mudar todo. Agora, eu não posso falar fé age na raiva, raiva age na fé. Você entende? É o jogo de palavras mesmo. Eu estou trabalhando com o jogo de palavras para a gente ver o que vem primeiro. Se o pensamento é manifestação da vontade do espírito, quem existe primeiro é o espírito. O restante é tudo construção que o espírito vai ter. A sua crença, a sua descrença, a sua fé. É consequência. Tudo é consequência. Entende que é onde que eu quero chegar? Ou tá... Entendeu, Sérgio? Ou tá muito confuso? Eu estou chegando na raiz, procurando chegar bem na raiz mesmo. Lembrando que é isso, o pensamento é uma onda eletromagnética que o espírito emana. A qualidade dessa onda eletromagnética vai depender do quê? Do seu sentimento, da sua construção, que a gente fala que é a evolução moral do espírito. Que é criado simples, ignorante. Vai depender do que ele tem. Isso. Exatamente. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente se liga, que nem você falou da anteninha de rádio, né? É a mesma coisa. Se eu quero sintonizar aqui na rádio da Barra, é a AM 1030, e vocês vão estar nos ouvindo. Se eu colocar a AM 1020, vocês podem até nos escutar, mas completamente chiado. Não vai estar com a voz 100%. Se eu colocar FM 170, aí piorou, né? Vocês não vão chegar na gente nunca. Porque nós estamos lá na sintonia AM, a outra é FM, nada a ver. Entende? Então tem que estar bem alinhadinho, bem afinadinho. E aí essa transmissão do pensamento acontece quando duas pessoas estão completamente afinadas.
Isso serve para encarnado? Ok. Serve para encarnado de desencarnado? Ok. Encarnado para desencarnado? Também. É uma via de tudo. Por isso que a gente tem que... Aí é que a Simone entra. O vigiar e orar. Não é só os pensamentos, mas também os sentimentos também. É a raiz de tudo, é onde inicia-se tudo. Até por conta do pensamento, ele vem ali do nosso sentimento. Se nós estamos trabalhando aqui, como nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, que fala bastante de leis, de moral, onde estão os nossos sentimentos? É só os pensamentos? Não, os nossos sentimentos também. Vamos começar a trabalhar os nossos sentimentos para que daí projete para os pensamentos coisas boas, o que é se esperado de nós, do espírito que está aqui encarnado. E aí os nossos pensamentos, eles serão bons, porque eles começaram aqui atrás, porque eu trabalhei os meus sentimentos primeiro. É como a raiva, a Mariana falou. Como que nós vamos falar de um pensamento bom, dessa transmissão de afinidade, se eu estou com aquele sentimento de raiva? O meu pensamento não vai chegar na Mariana, porque a Mariana está numa outra sintonia. Mariana está de bem, porque ela alcançou um outro sentimento, e aí projetou no seu pensamento uma outra sintonia. Aí nós não teremos essa conversa, essa afinidade, porque a minha antena vai ser uma e a da Mariana vai ser outra, ela não vai estar receptivo. Agora, para que todos nós estejamos receptivos, nós temos um sentimento que projetamos no pensamento e estamos aqui. Por isso que estamos todos aqui e todos que estão online conosco, com o objetivo de ouvir sobre a transmissão do pensamento. Simone, sabe o que me vem também em mente? Quando a gente fala muito sobre sentimentos, é entender o que são os sentimentos. Muitas vezes nós confundimos sentimentos, confundimos emoções, tá? Nós confundimos. Então, muita gente, esse tempo, na casa agora, eu fiz uma palestra de obsessão e desobsessão. Se eu entendo o que significa obsessão, a palavra, por isso que eu falo, é importante a gente entender. Paulo Sérgio Paiva, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu estava falando sobre obsessão e desobsessão. Então, se eu entendo o que é obsessão, eu vou entender o mecanismo de desobsessão. Ah, Mariana, mas o que isso tem a ver com esse assunto? Tudo. A obsessão, o que é? Uma ideia fixa que eu tenho por alguma coisa ou por alguém que altera chega a alterar o meu comportamento. Então, da mesma forma que uma pessoa pode ser obcecada por ganhar dinheiro, por bens materiais, vamos dizer assim, uma ideia fixa a ponto de mudar o seu comportamento para alcançar aquele objetivo. Quando a gente tem uma obsessão por alguém, a gente chega até a importunar aquela pessoa. Aí tem gente falando, nossa, eu te amo, eu sou obcecado por você. Gente, se uma pessoa fala um negócio desse, eu saio correndo. Porque não é bom. Obsessão não é bom. De nenhum jeito. Não tem. É a mesma história da inveja. Não existe inveja branca, não existe inveja do bem. Inveja é inveja. Inveja. Inveja, o que é? É um sentimento que eu tenho que eu não quero que o outro seja feliz. Então, não tem inveja boa. Existe admiração. Nós confundimos as palavras. Nós confundimos. Existe admiração pelo seu trabalho. Gosto do que você faz. Gosto muito de você. Que minha mente pensa muito em você. Isso não é obsessão, é só pensar na pessoa. Entende como nós confundimos as coisas? Por isso que eu falo. A gente precisa entender o que são os nossos sentimentos para a gente não falar errado e não confundir as coisas. Há uma necessidade muito grande disso. Aí que entra o autoconhecimento. Fer, bom dia, seja bem-vinda. Entende? Então, a gente precisa muito entender isso. Que a gente faz muita confusão. Ah, não, inveja branca, inveja... Não existe inveja branca, existe admiração pelo trabalho. A obsessão, um ponto anterior da obsessão que eu falo é o fã. Ah, eu sou fã de fulano. Fih, fã é uma palavra que resume o fanático. E fanatismo não é bom. A gente tem que aprender a entender isso também. Entendeu? Conhecer as palavras para a gente poder
organizar os nossos sentimentos para saber aquilo que a gente... Aí a gente consegue saber onde que tem que trabalhar. Isso é autoconhecimento. As pessoas acham que autoconhecimento é falar, eu vou deixar de ser ciumento. Isso não existe, mas eu preciso entender que é ciúmes, eu preciso entender qual é o meu processo de ciúme, por que que eu sinto, aonde que está a minha insegurança. Entende? Existe muito isso. E quando dois pensamentos se ligam, né, no caso de obsessão, são duas pessoas que se ligou por alguma coisa que tem em comum. Ligou, acoplou o pensamento, o obsessor vai lá importunar a outra pessoa. Por isso que fala, a obsessão não é bom, não existe bom, é ruim. Porque os espíritos de luz, eu vou até... Você abriu aquele canal e permitiu que estivesse ali. Ao pensamento. Exatamente. E aí, o que acontece? Porque eu vou fazer uma comparação com os espíritos de luz, os espíritos com quem a gente tem que aprender. Eles não são obcecados pela gente, eles nos amam. Eles não interferem nas nossas ações, eles nos aconselham. É com eles que a gente tem que aprender. Eles não massageiam o nosso ego. Eles mostram o caminho, inclusive falam a verdade quando é necessário ouvir. De uma forma amorosa, mas muitas vezes até dura. E Jesus nunca impôs seus ensinamentos para ninguém. Mais uma vez eu trago Jesus. Ele dizia que tem olhos de ver que veja, que tem ouvidos de ouvir que ouça. Ou seja, ele nunca impôs. Olha a grandeza do Espírito de Jesus e ele sem obrigar a gente a ouvir. Você fez estudo lá do há 2000 anos, com o Espírito de Emmanuel. Tem um certo momento que o Públio encontra Jesus. Jesus estende a mão para ele e pede para ele seguir. Ele se nega. Jesus, ele fala, tudo bem. Um dia eu sei que você vai... Ele sabe. Jesus sabia que um dia Emmanuel iria seguir. E, de fato, ele seguiu. Levou 4 livros, né? Para seguir. Mas que seguiu. Entende? Mas Jesus não impôs. Ele não chegou, ó, vem cá, senta aqui. Ele sabia a condição de cada um. Então, quando a gente aprende com os espíritos superiores, e é isso que é amar de verdade, apesar de doer, apesar da gente sentir pelaquela pessoa, a gente não vai interferir na liberdade dela. Então, quando a gente aprende com a espiritualidade maior, o modo que eles agem, aí a gente entende que muitas vezes temos sentimentos que confundimos com coisa boa e muitas vezes não é. Não sei se você está confuso ou não, Simone. É isso mesmo, Marina, você está correta. Para entendermos bem o que acontece com nós. Então, temos que tomar muito cuidado com tudo. Na verdade, o vigiar e orar serve para tudo. Não só os pensamentos, não só os sentimentos. Então, eu costumo dizer, o que vem primeiro? Aí, Sérgio, agora a minha pergunta é para você. O que vem primeiro? O vigiar e orar ou orar e vigiar? Não boa. Deixa ele responder, vou provocar o Sérgio aqui. Não por conta do livro, né? Porque no livro está vigiar e orar, é que eu não estou com ele aqui, mas no livro está vigiar e orar, e não orar e vigiar. Então, aí agora vai para você, a nossa questão, para você trocar essa ideia conosco. O que você acha, Sérgio? Você que está sempre conosco. E olha só que interessante, Kardec traz aqui na lição o seguinte, ó, os espíritos podem se comunicar se o corpo estiver completamente acordado? E aí? O espírito, olha a resposta, o espírito não está encerrado no corpo físico como se uma caixa, irradia-se por todos os lados, assim ele pode se comunicar, a espiritualidade pode se comunicar conosco, mesmo com a gente acordado, por pensamento? Sim, só que vai depender da nossa sintonia. Então, falar que o nosso anjo da guarda não conversa com a gente, mentira, ele conversa. Nós não ouvimos, mas conversa. Exatamente. Porque nós não estamos ali na mesma sintonia, né, Mariana? Vamos lá. Quantos casos que nós ouvimos aí de Chico Xavier, que o Chico, enquanto estava ali fazendo o seu trabalho, ele esteve presente ali, ele se desdobrou e esteve em espírito num outro local, cuidando de outros irmãos, mesmo estando ali fazendo o trabalho. Quantos relatos nós temos aí? É um espírito que está encarnado e que se desdobrou. Nós sabemos que não é uma tarefa que qualquer um tem condições morais para fazer.
ele se desdobrou e foi auxiliar um outro irmão que estava necessitando. Então, isso daí é um exemplo. Nós temos, Chico, aí vários exemplos que ele fez o seu trabalho enquanto esteve aqui encarnado conosco. Então, o espírito ele não fica limitado ali no corpo, ele pode muito mais. Como nós não estamos ali em pensamento afinizados, como nós, enquanto estamos encarnados, somos muito matéria, e matéria não combina com o espírito e com o pensamento. Ah, tudo bem, mas o espírito ele tem uma vida espiritual enquanto estamos encarnados? Tem. Mas vocês que já estudaram os capítulos anteriores, vocês já perceberam que é uma matéria diferente, uma matéria que não interfere tanto em nossas decisões como quando nós estamos aqui encarnados. O espírito, quando está lá no mundo espiritual, ele também tem uma matéria, mas é uma matéria mais fina. Mariana pode falar mais isso. É algo mais assim, sucinto, que é por ele estar lá. Não deixa de ser matéria. Porém, quando nós estamos aqui, vamos dizer que aqui a matéria é um pouco mais bruta. Uhum. Que é o que nós estamos, o que nós necessitamos hoje. Então, nós não estamos preparados para esse tipo de comunicação de pensamento, nós não entendemos. Imagine o quanto, se nós já não conseguimos compreender que quanto nós dormimos, o espírito vai. Imagine se nós estivermos encarnados ali, o espírito vai. A compreensão vai um pouquinho além do que nós conseguimos imaginar. Simone, você estava falando exatamente isso, me veio na mente agora. Graças a Deus, nós estamos esse corpinho de carne aqui. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente vai pular da cadeira. Em mundos mais superiores, que nós não temos tanto essa matéria grosseira aqui, nós temos em mundos superiores o pensamento é livre e cada um entende o pensamento do outro. Será que eu tenho condição, com os pensamentos que rodam a minha cabeça, de ir para um lugar desse? Será que eu tenho condição, hoje, com os pensamentos que rondam o meu cérebro, será que eu me sentiria à vontade em estar num ambiente que todo mundo soubesse quais são os meus pensamentos? Condição e eu entender moral os pensamentos mesmo. Exatamente. Será que eu iria me sentir bem? Falo, graças a Deus, nós temos esse corpinho de carne e a gente não lê o pensamento de ninguém. Graças a Deus, graças a Deus por isso. Nós somos limitados, por isso que nós temos o esquecimento. Esse brinde, né? Esse brinde que o Pai nos deu, que é o esquecimento do passado para conseguirmos viver aqui. Se nós, do jeito que nós somos bruto, entendermos o pensamento do outro, vai tudo por água abaixo. Nós não saímos ali do primitivo, da primitividade. Então, temos que realmente pensar desta maneira. Nós ainda somos brutos, somos melindrosos, somos orgulhosos. Nós temos tudo isso daí. Não adianta falar que não. Não, a gente está trabalhando sentimento para ver se supera isso daí. Isso é outra conversa. A tentativa é uma coisa. Mas nesse atual momento, alguém já se imagina dentro de uma sala, um lugar de trabalho, onde todo mundo enxerga o pensamento do outro? Não vai prestar, hein, Mariana? Exatamente. Então, graças a Deus, nós estamos nesse corpinho de carne aqui, porque a última questão é exatamente isso, a 421. Como eu posso explicar duas pessoas encarnadas terem o mesmo pensamento? É aquela história, que a gente acabou de brincar aqui. Às vezes a gente está numa roda, um olha para a cara do outro, os dois pensaram junto, os dois captaram a ideia, e isso pode acontecer. Da mesma forma de, nossa, faz tempo que eu não vejo fulano, a pessoa vem e se manifesta, né? Isso eu acho legal, né? Então, são momentos. Mas imagina assim, a nossa mente aberta para todos e todos com a mente aberta para a gente. Você acha que nessa condição atual que nós estamos, teríamos essas condições? Por isso que diz, tem uma das questões aí que fala, né, Mariana? Quando se tem a ideia no ar, ela vem sendo discutida no campo espiritual. Ela nem sempre parte de nós encarnados. Ela vem sendo discutida, porque a nossa capacidade ainda é muito limitada. Tem uma ideia no ar,
que compartilhamos entre vários. Ela já vem sendo discutida no campo espiritual, para que não tenha benefício maior a mim do que a você, para Sim. que seja comum a todos. Perfeito. Mas é para a gente sentar e pensar mesmo, para refletir. Por isso que eu falo, a gente tem que saber nos conhecer, saber quais são os sentimentos que nos envolvem. Alguns sentimentos a gente vai ter um pouco mais, outros menos. Isso aí é de cada um, né? Vai da condição. Mas compreender que não é à toa que nós estamos em corpíceos de carne, com muitas limitações, porque Deus também tem uma bondade generosa conosco. Imagina assim, se o ser humaninho aqui nessa Terra, 7 bilhões de pessoas encarnadas, se relacionando um com o outro, manifestando todos os seus pensamentos sem um filtro. Gente, se a gente com filtro já vive em guerra, já vive com um monte de problema, imagina sem. Nessas condições que nós temos evolutivas, tá? Por isso que em mundos superiores, à medida que nós vamos melhorando, né, progredindo, ultrapassando outros mundos, outras condições, trabalhando alguns sentimentos que às vezes para nós não faz mais o menor sentido, né? Tem sentimentos que para cada pessoa fala, não, esse conceito, esse sentimento, para mim já não faz o menor sentido. Para mim eu não tenho. Alguns outros eu tenho, mas esse já não tenho. Por exemplo, um que eu não tenho é uma inveja. Cara, você não desejar a felicidade do outro, para mim, isso aí eu não tenho mesmo. Isso aí eu posso falar. Porque para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Para mim, o que eu mais quero é que todo mundo seja feliz, porque aí todo mundo sendo feliz, deixa eu quieto no meu canto, sendo feliz no meu canto também. Entendeu? É um não inveja meio egoísta. Que você quer falar, chama que é egoísta, porque todo mundo sendo feliz, esquece que não existe, deixa eu quieto sendo feliz aqui no meu canto. Eu penso dessa forma. Mas, assim, tem coisa que não faz o menor sentido. Agora, tem coisas que a gente ainda destrava. Tem coisas que a gente ainda pensa. Imagina você numa reunião com todo mundo entendendo o que o outro está pensando. Já parou para pensar nisso, Simone? Dá confusão. Não dá. Eu trouxe aqui um trechinho, Mari, que eu achei na revista, é a Revista Espírita. Qual que é? 1864? 1864, outubro. De outubro. Isso. Ela tem um item que é bem interessante que fala só sobre essa transmissão de pensamentos. Diz assim, vamos lá. Eu vou ler, e aí depois a gente lê o do Sérgio. Ele respondeu. Só para não perder o que você falou. Ó. Os exemplos de transmissão de pensamento são muito frequentes. Não talvez da maneira tão característica quanto nós falamos até o momento, mas sob diversas formas. Quantos fenômenos assim se passam diariamente aos nossos olhos, que são como os fios condutores da vida espiritual, e aos quais, contudo, a ciência não se digna conceder a menor atenção. Certamente, os que os repelem não são todos materialistas. Muitos admitem uma vida espiritual, mas sem relação direta com a vida orgânica. No dia em que essas relações forem reconhecidas como lei fisiológica, ver-se realizar um imenso progresso, porque só então a ciência terá a chave de uma porção de efeitos aparentemente misteriosos que prefere negar, por não poder explicá-los à sua maneira e com os meios limitados às leis da matéria bruta. Ligação íntima entre a vida espiritual e a vida orgânica durante a vida terrena, que é o que nós estamos falando. Destruição da vida orgânica e persistência da vida espiritual após a morte. Ação do fluido perispiritual sobre o organismo. Reação incessante do mundo invisível sobre o mundo visível e reciprocamente. Esta é a lei que o Espiritismo vem demonstrar e que abre a ciência e ao homem moral horizontes completamente novos.
E aí, o que você quer? Qual que você quer viver? Nós temos que tomar muito cuidado. O que nós estamos escolhendo viver? O que nós estamos colocando, né, Mariana? Para uma lei não sobrepor a outra. Cada uma a seu tempo. Tem aqueles livros de autoajuda que fala O Segredo, que é o poder do pensamento. Tá cheio de livro assim. Eles só estão falando. Allan Kardec já falou tudo isso aí que muita gente compra livro para falar exatamente isso que a gente está conversando agora. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? E tudo aquilo que a gente pensa, a gente constrói. Se eu penso que eu vou ser melhor, que eu vou melhorar, que eu tô... o que eu estou construindo para mim? Agora, se eu penso, vou morrer, não vou conseguir, não vou não sei o quê, o que eu estou construindo para mim? Detalhe, né? Tudo que a gente elabora aqui em mente acaba afetando, inclusive, o nosso corpo, que são as doenças psicossomáticas. Basta ou o nome, gastrite nervosa. Por que você está com gastrite? Porque passou nervoso. Não precisou comer nada, só precisou passar nervoso. Não tem gastrite nervosa? É uma prova. E simples aí, que todo mundo é bem corriqueiro, que todo mundo conhece. Então, isso é para a gente poder entender o que é a força do pensamento. O Sérgio quer comentar alguma coisa em cima disso, Simone? Mas é fantástico esse trecho aí que você trouxe sobre os pensamentos. Vou falar um que eu acho bem interessante aqui, que está na revista também. Diz assim, foi dado às aves e a certos animais prever e anunciar a tempestade, as inundações e os terremotos. Diariamente, os barômetros nos dizem o tempo que fará amanhã. E o homem não poderia, por um sonho ou uma visão, um sinal qualquer da providência, ser advertido algumas vezes de algum acontecimento futuro que interessa a sua alma, a vida ou a sua eternidade. Não tem também o espírito a sua atmosfera, cujas variações possa pressentir? Então, é que a gente muitas vezes acha que é fruto da imaginação. A gente é tão... Eu falo assim, nós somos... Sim, Maria, aqui fala também assim, se o homem só acreditasse no que compreende, não acreditaria em Deus. Fato. Voltamos na fé que o Sérgio colocou. Nem em si mesmo, nem nos astros que rolam sobre sua cabeça, nem na erva que cresce sob seus pés. Que pensar de tudo isso? Que os espíritos fortes se saem com duas palavras, mentira ou acaso? Nada de mais cômodo. As almas supersticiosas se saem bem ou não se saem. É fruto da imaginação? O que é? Você pretende ter luz ali na sua razão e teu entendimento? Então, vem elucidar bastante para nós essa parte de pensamento, Mariana. Pois é, foi tirado tanto do homem, né? Foi tão separada a ciência da matéria. Hoje nós estamos melhores do que aí Allan Kardec em 1800, né? Lembrando que hoje está em 1800. Nós estamos tentando nos amparar na ciência para nos ajudar. Hoje, no século XXI, nós estamos nos aproximando, procurando fazer esse conciliamento aí. Hoje eu digo que está bem menos, vamos dizer assim, comparado aí em 1800, que foi separado. A gente tem que lembrar também do contexto histórico também. Mas é importante isso daí. Mas muitos falam, isso aí não é nada, não, é obra do acaso. E a espiritualidade lá avisando, meu filho, não. Imagina o desespero, coitado, lá tentando ajudar a gente. Os coitados nada, né? Espiritualidade voltamos ali na primeira parte do livro dos Espíritos, que fala sobre a matéria, né, Mariana? Exatamente. Voltamos a esse estudo para tentarmos compreendermos. É importante? Sim, tudo é importante. Eu vou trazer aqui, a resposta do Sérgio aqui, Eu acho que a oração é muito mais que pedir e agradecer. Por isso mesmo, vigiar antes de orar, a gente não tem esse policiamento de estar alerta. Então, precisamos orar para vigiar. Quem sabe possamos estar mais espiritualizados para enfrentar o que nos acontece, sendo orar e vigiar ou vigiar e orar. Não sei se vocês me entenderam. Ele fala que os dois são importantes. É isso que eu entendi, Sérgio. Você fala assim, os dois são importantes. Eu tenho que estar em sempre estado de alerta, vigiando,
Mas, ao contrário, também eu não posso só ficar vigilante e esquecer de orar. É como se os dois fossem um só. Eu acho interessante. É essa posição que eu entendi dele. Você entendeu a mesma coisa? Sim. Sim, mesma coisa. Mas eu acho que nós ainda precisamos trabalhar muito esse estado que ele colocou aí do vigiar. Vigiar para conseguirmos orar. Senão nós vamos orar a quem? A quê? Vamos pedir, aí nós pedimos qualquer coisa. Ficamos ali imune aos nossos desejos materiais. Por isso que eu digo, o vigiar, quando estivermos preparados, o vigiar vai ser automático. E aí sim, a oração vai ser mais o agradecer do que o pedir, porque ela vem, aí o pedido, o que você necessita, acaba vindo automático, você não precisa nem pedir. A gente não é vigilante, e não tem nem como ser. É Não. difícil, realmente, sim. Não, porque se a gente também for completamente vigilante todo momento, a gente iria ser um robô, né? Mas é como eu falei, é como no texto diz, Mariana. Aí você vai estar misturando a sua vida espiritual com a sua vida orgânica. Sendo que você está aqui encarnado. Que vida que você tem que viver? A orgânica. Temos que cuidar do espírito, que é o que nós estamos fazendo. Necessitamos. Mas temos que também o cuidado com a nossa vida orgânica. É como o livro, a revista Espírita nos colocou. A vida espiritual, ela não sobrepõe a orgânica, se nós temos aqui a orgânica. Temos que tomar muito cuidado. A gente não é vigilante? Não somos. Realmente não somos. Mas isso daí acontece. Temos que seguir. Bola para frente. Vamos, né, Mariana? Faz parte. Faz parte. Faz parte. É isso que é uma coisa que eu acho legal, que até eu gosto muito dessa frase do Paulo Lodi, que ele fala que ele traz a frase da Joana, né? Baseada em Joana, eu aprendi com ele essa frase, que ela fala o seguinte: antes de você se tornar um anjo, humanize-se. Eu gosto muito dessa frase. Eu aprendi com ele isso daí, e eu achei muito fantástica o espírito de alta envergadura moral, sempre com frases curtas e profundas para variar, né? Não é sempre, vocês podem reparar, são frases curtas e profundas. Sim. E é verdade, se eu não aceitar o meu estado humano, que eu acerto, que eu erro, que eu caio, tem dia que eu estou de mau humor, tem dia que eu vou estar bem. Se eu não aceitar isso, as minhas imperfeições, como é que eu vou chegar um dia a essa perfeição, vamos dizer assim, moral? E aí, como é que eu vou ajudar o outro? Como é que eu vou ter tolerância com o outro? Como é que eu vou aprender a me colocar no lugar do outro se eu não entendo que esse processo também é dolorido? Uhum. Então, por isso que é preciso se humanizar. Preciso entender que tem falhas. Aí a Fer traz aqui, ó, tudo é aprendizado, graças a Deus. É o cuidado. Faz parte. É o cuidado com a vida orgânica também. Estamos aprendendo sobre a vida espiritual, que é o que nós estamos falando aqui, da transmissão oculta do pensamento. Existe? Claro que existe, temos que tomar muito cuidado. Mas quando eu joguei para o Sérgio o vigiar e orai, não foi para provocá-lo, não. Foi só uma questão para refletirmos realmente, que nós precisamos ter essa noção e tomar muito. E é como é falado aqui na Revista Espírita, né? A lei orgânica, ela não sobrepõe a espiritual hoje, porque nós precisamos dela, necessitamos dela. Faz parte, então. Só que, por outro lado, nós temos os pensamentos que nos rodeiam também. E aí? Se nós fizermos o vigiar e orai, os nossos pensamentos também estarão vigiados. E as palavras também. O que pronunciamos também terá todo sobre um cuidado. Mas é como nós falamos no início, tudo é um processo. Tudo é um processo. É um processo. E a gente precisa aprender a respeitar o processo. Isso que é importante. Uhum. E a hora que você sentir, perceber, você já chegou lá. Você nem precisa mais ter essa atenção. Já vai ser algo natural. Exatamente. O processo, ele faz parte. E durante o processo, temos altos e baixos. Faz parte. Só que é vencendo esses altos e baixos que a gente consegue chegar ao meio termo. Eu sempre brinco. Por que a gente conhece todos os extremos? Para a gente poder aprender a chegar ao equilíbrio.
Eu só sei o que é equilíbrio se eu conheço os extremos, porque o equilíbrio nada menos que a média dos extremos. Isso é uma matemática. Então, eu aprendo a ter o equilíbrio. Pera um pouquinho. O que eu tenho que ser? Eu fui... uma pessoa passou, me provocou, fiquei muito irritado, fiquei com raiva, chegando no extremo de ofender, de gritar, de brigar com aquela pessoa. Aí a pessoa chega e fala assim, não, pera um pouquinho, eu não posso ser assim. Aí, de repente, ela fica uma pessoa completamente apática. Que o outro chega até a aproveitar da situação. Fala, mas espera um pouquinho, eu também não posso ser assim. Então, como é que eu vou chegar ao equilíbrio disso daí? Meu amigo, não é assim. Aí você chega no equilíbrio da conversa, sem precisar ofender, mas também você aprende a se impor. O equilíbrio, o meio termo aí. Aristóteles falava no seu livro Ética Nicômaco sobre as virtudes. A virtude é o exercício diário de você trabalhar o equilíbrio de dois vícios, né? Ele fala que a virtude é o equilíbrio entre o excesso de uma virtude se torna um vício e a falta de uma virtude ele também se torna outro vício. Por exemplo, a virtude da coragem. O excesso se torna uma pessoa completamente imprudente. O excesso de coragem se torna uma pessoa totalmente maluca, né? Completamente imprudente. Imprudência. A falta te faz uma pessoa covarde. Então, a virtude ela é o equilíbrio. Aristóteles já trabalhava isso. Então, quando você entende que tudo é uma questão de equilíbrio, e Allan Kardec, a cada 5 páginas, você escuta alguém falar bom senso, tem que ter bom senso. Ele era um bom senso. Então, aprender a ter equilíbrio. Aí, quando a gente entende que os extremos é o nosso tempo, aí a gente vai conseguir entender um pouco mais como é que funcionam as coisas para a gente poder ter pular um outro patamar, um outro mérito. É simples, facinho de fazer. Não, só que não. Tô brincando, gente. Sérgio, ela falou que é fácil, hein? É mentira, viu? Socorro, tem um monte de gente. Mariana, que socorro. Pula essa parte, não é? Tô brincando, viu, gente? Eu faço brincadeira, tudo, mas a essência da mensagem é essa, tá? Que a gente policiar os nossos pensamentos, tomar cuidado, mas não se cobra demais. A gente tem que entender que tudo faz parte do processo. Erros e acertos fazem parte do processo de aprendizado que a Fer trouxe aqui para nós. E faz parte mesmo. A gente não pode se culpar, mas também não se poupar. Vamos aprender a ter aí é que vem, olha o equilíbrio aí. Mais uma vez. Simone, quer complementar mais alguma coisa? Nós estamos partindo para o finalzinho do programa. São 8h26 da manhã. Quer deixar as mensagens finais? Espero que nós tenhamos conseguido transmitir aí o nosso pensamento, né, sobre o estudo, né, Mari, nessas questões. É como a Mariana falou, parece questões simples, mas não são. São questões que nos abrem aí um universo para aprendizagem e conhecimento, e nos abre um leque de informações que nós temos que tomar cuidado e seguirmos. E é como a Fernanda colocou, tudo é aprendizado, graças a Deus. E nos próximos aí, Mariana estava vendo aqui, vamos entrar em assuntos muito interessantes. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Exato. Vamos lá. O caso de Lázaro. Vou deixar para você discutir na próxima semana. Será que nós podemos dizer que ele foi uma letargia? E aí ficam para os nossos convidados cobrar aí a Mariana dessa postura. E nós não falamos da antena, né, Mariana? Da antena de pensamentos, mas aí nós temos também um nominho que chama telepatia. E aí vamos dando os nomes a todas as transmissões de pensamentos. Mas aí a raiz de tudo é o que nós colocamos hoje. Isso aí, fica o convite para continuar os estudos, que é muito interessante, muito bom, né? Nos enriquece, né, Mariana? Nossa, e bastante, viu? São momentos bem gostosos aqui, ó. Sábado de manhã vocês acordaram, ó, com palavras boas. Agradeço a Fernanda aqui que deixou aqui, ó, sua mensagem, seu recado. Aqui, ó, o Paulo Sérgio Paiva, grato pelas palavras edificantes. Quero deixar meus agradecimentos ao Sérgio, que participa aqui com a gente, e a todos que deixaram o seu bom dia, Silvano, Silvio Souto, o Pedro, Marcelo Anastácio, a Neuza, que estiver aqui conosco, e outros também que vêm, acompanham o nosso programa, não deixaram seu bom dia, mas o bom dia fica para vocês.
O coração fica para vocês e espero que essa mensagem siga. E também para todos que nos ouviram aqui na Rádio Emissora da Barra, a M1030. Eu deixo meus agradecimentos também para você que sintoniza todos os sábados de manhã aí no nosso canal. Beijo, tia Maria, se estiver lá no fundo, lá no sítio ouvindo, beijo, tia Maria. Eu mando mesmo para minha tia que vai lá no ela acompanha pela rádio. Simone, grata, muito obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada pela oportunidade. É sempre gratificante, é sempre gostoso falarmos da doutrina. Estudar é sempre muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desejam a todos aí um bom descanso, aí um bom final de semana a todos nós. Que a paz do Mestre Jesus, grata por todos vocês, e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.